Paz e graça, amados de Deus. Aqui quem fala é o irmão Mateus Guolo. Eu sou ministro das igrejas As Maravilhas de Jesus. Sim, aqui é o meu, é o seu, é o nosso canal Unicidade Pura. É um canal voltado para exposição bíblica e histórica dos principais temas e tópicos da teologia unicista. Amém, irmão? Esse é o nosso grande objetivo neste canal. Então, desde já, irmão, humildemente, eu peço aos irmãos, às irmãs, se inscrevem aí no canal, deixe um like, deixe o seu comentário aí, dê uma força aí pra gente expandir, crescer no ensinamento bíblico, escriturístico desta mensagem tão linda, tão essencial, tão fundamental e extremamente relevante para os dias de hoje, o qual é a unicidade de Deus. Também vamos fazer dicas de obras e materiais teológicos e vamos fazer estudos bíblicos para reflexão e aplicação no nosso dia a dia. Amém? Se inscreve então aí no canal, você aí, meu irmão também trinitariano, meu irmão ariano, os unicistas, você que é um cristão de outra linha teológica, o cristão reformado, calvinista, cessacionista, pós-tribulacionista, se inscreve aí no canal, meu irmão. Você, meu irmão pentecostal, armeniano, continuista do pentecostalismo clássico, Se inscreve aí no canal, dê uma força aí pra gente, você irmão e irmã, os meus irmãos unicistas de outras igrejas unicistas, se inscrevem no canal, dê um like, dê uma força aí pra gente continuar esse trabalho, com a exposição bíblica, histórica, da unicidade de Deus de uma maneira clara, objetiva, simples, concisa e bíblica, irmãos, sempre trabalhando com bastante referências bíblicas sobre um mesmo assunto, não é concha de retalhos como muitos julgam, mas vamos sempre trabalhar trazendo um estudo temático dentro do tema, dentro do assunto que será abordado, amém? Então se inscreve aí no canal, dê uma força aí pra gente. O objetivo desse canal não é falar mal de igreja, não é, irmãos, falar mal de ministérios, de denominações, nem de teólogos e nem de pastores e nem de nenhum cristão que tem uma fé ou uma linha doutrinária teológica diferente da minha. Longe de mim, irmãos, tal vaidade, mas o meu objetivo é expor aqui o pensamento de um unicista, de um teólogo unicista em relação à unicidade de Deus. Amém? Então, queridos irmãos, eu gostaria humildemente de começar hoje pelo seguinte tema. Esse será o tema deste breve e simples vídeo sobre a unicidade de Deus. É o monoteísmo cristão. Sim, o monoteísmo cristãos. Irmãos, e para embasar este meu breve comentário e reflexão sobre o monoteísmo cristão, eu gostaria de ler um texto com o irmão. Sim, um texto que se encontra lá no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, capítulo de número 6 e verso 4, que nos diz e nos ensina assim: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amém? Esse é o Shema judaico, é o Shema de Israel. Deuteronômio, capítulo de número 6 e verso 4. E parafraseando, esse texto, indo lá para o Novo Testamento, para que um rabino, sim, na língua hebraica, chamo de rabino Shaul, o apóstolo Paulo, como nós conhecemos e entendemos, o maior doutrinador da Bíblia, dos 27 livros escritos no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, acredito eu, foi
responsável pela escrita de 14, porque na minha insignificante opinião, eu creio pelo conteúdo escriturístico e linguístico que Paulo escreveu Hebreus, mas isso é um pensamento meu, irmãos. Amém? Então, Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 3, verso 20, diz que Deus é um. Irmãos, há um Deus. Há apenas um Deus. E esta doutrina é o centro da mensagem bíblica. E tanto o Antigo como o Novo Testamento a ensinam de modo claro, de modo simples e de modo enfático. Apesar da clareza que a Bíblia apresenta, o monoteísmo estrito ensinado por ela, muitos que acreditam em Deus, dentro do cristianismo, muitos inclusive teólogos, não conseguiu ainda desenvolver o entendimento, a compreensão da unicidade de Deus. O que significa, irmão Mateus, o termo unicidade? Unicidade significa a qualidade de único. Então, quando você estuda a unicidade, você começa a estudar as qualidades, os atributos, os ofícios, as manifestações, o relacionamento de Deus com o homem, com o mundo, com o universo. Sim, essa é a soberania do eterno, como diz os meus irmãos reformados. E, irmão Mateus, o que significa o termo, a palavra monoteísmo? Monoteísmo é a junção de duas palavras gregas. Monos, que significa um, só, singular, e theos, que significa Deus. Então, monoteísmo significa um Deus, um só Deus, Deus no singular. Aqueles que não aceitam o monoteísmo, irmãos, eles podem ser classificados nas seguintes categorias: um ateísta que nega a existência de Deus, um agnóstico que afirma ser a existência de Deus desconhecida e provavelmente não tem conhecimento, um panteísta que representa Deus e a natureza e as forças do universo, e um politeísta que acredita em muitos deuses. Irmãos, o diteísmo, a crença em dois deuses, é politeísmo. O triteísmo, a crença em três deuses, também sim, é uma forma de politeísmo que a Bíblia condena. É pecado, irmãos, a idolatria. E a idolatria foi uma das principais causas e razões de Deus, que é ira, é enviar o povo do sul, o povo de Judá, ao cativeiro babilônico e lá permanecer 70 anos, uma geração, por causa deste pecado, a idolatria. Queridos irmãos, há entretanto, dentro das fileiras dos que se denominam cristãos, pontos de vistas divergentes em relação à divindade. E uma dessas correntes, irmãos, é o trinitarianismo. Sim, é o dogma da Trindade. Eles acreditam, e muitos cristãos infelizmente acreditam, que há um só Deus, subsistindo em três pessoas diferentes e distintas. Coisa que as Escrituras não ensinam, porque a Bíblia nunca se refere a Deus como primeira,
pessoa, segunda pessoa ou terceira pessoa. Nem o termo Trindade não é bíblico. Eles usam termos também como Deus Pai, que é bíblico, mas Deus Filho e Deus Espírito Santo não são termos bíblicos. São termos extras bíblicos que eles usam para tentar explicar o inexplicável. Porque isso é um plágio, isso é uma adaptação, isso é uma criação em concílios. Então, dentro do dogma da Trindade, dentro da doutrina da Trindade, dentro da teologia da Trindade, no trinitarianismo, podemos distinguir duas tendências extremas, irmãos. De um lado, alguns trinitarianos dão muita ênfase à unicidade, sim, sem ter desenvolvido um conhecimento mais profundo dessa teologia de pessoas em Deus. Por outro lado, irmãos, existem muitos trinitarianos que acreditam na triplicidade da Trindade, ao ponto de acreditarem em 3 seres autoconscientes. E seu ponto de vista, este ponto de vista é essencialmente triteísta. Tem um grande teólogo, comentador da Bíblia de Estudo, Finis Dake, que é extremamente, irmãos, triteísta. Eu conheço, já tive essa Bíblia, estudo muitos teólogos trinitarianos e conheço muito os seus pensamentos, os seus comentários sobre este dogma. Além do trinitarianismo, há a doutrina do binitarianismo, sim, que não classifica o Espírito Santo como uma pessoa, mas afirma crer na existência de 2 pessoas na divindade. Muitos monoteístas, irmãos, no decorrer da história, têm destacado que tanto o trinitarianismo quanto o binitarianismo enfraquecem o monoteísmo estrito, sim, ensinado na Bíblia. Eles insistem, e nós insistimos, que a divindade não pode ser dividida em pessoas e que Deus, irmãos, é absolutamente um. Deus, ele é uno, e esse termo errôneo usado em dizer que Deus é trino, o trino Deus, o Deus trino, as escrituras não ensinam isso, mas as escrituras, meus queridos irmãos e irmãs, mostram de uma maneira clara, simples, concisa, sucinta, que Deus é uno. E os que acreditam no monoteísmo estrito? E vocês, unicistas? Se dividimos em 2 classes. Aqueles que acreditam no monoteísmo estrito, se dividem em 2 classes. Primeiro, os que acreditam num só Deus, porém, eles negam a plena divindade de Jesus Cristo. Sim, eles negam. Esse ponto de vista, irmãos, ele foi defendido na história da igreja primitiva pelos dinâmicos monarquistas, sim, como Paulo de Samosata, e pelos arianistas defendidos por Ários. Sim, esses grupos relegavam Jesus à posição de um Deus criado, de um Deus menor, de um Deus filho, de um semideus. O ponto de vista do arianismo, o ponto de vista defendido pelas testemunhas de Jeová é um binitarianismo, não é um monoteísmo, e sim, é um politeísmo. A segunda divisão dos verdadeiros monoteístas, que são os unicistas, acredita em um Deus. E além disso, acreditam que a plenitude de Deus se manifesta em Jesus Cristo. Acreditam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são manifestações, são modos, relacionamentos, ofícios que o único Deus,
o Deus único, transcendental, cujo ele possui um atributo e uma qualidade não é compartilhada com o homem, que ele é indivisível, cuja sua natureza é espírito, habitava em Jesus, em toda a sua plenitude. E esse Deus é o Deus que age, que se manifesta, que se relaciona de vários modos, de várias maneiras, com muitos ofícios, com o grande objetivo de se relacionar com o homem pecador. Amém? Muitos historiadores da igreja, irmãos, têm usado os termos modalismo, monarquianismo, modalístico para descrever esse ponto de vista. Esse ponto de vista nosso, né, dos unicistas, né? Sustentado na história da igreja primitiva como líderes como Noetos, Praxeas e Sabélios, né? Aqueles que acreditam tanto na indivisível unicidade de Deus quanto na perfeita divindade de Jesus Cristo, frequentemente usam o termo unicidade para descrever naquilo em que creem. É isso, irmãos, né? Nós usamos o termo unicidade para descrever aquilo que a gente, os unicistas, os cristãos unicistas, que não somos seitas, tu entendeu? Acreditamos. Certo? No único Deus, na indivisibilidade desse Deus. E a indivisibilidade e a invisibilidade são atributos de Deus, são qualidades de Deus que somente Ele possui. E nisso nós acreditamos, certo? Há outros adjetivos e termos usados para se referir aos cristãos unicistas e a nós unicistas como o nome de Jesus, né? As denominações só Jesus, né? Nova ordem. Eu acho que esses termos só Jesus é um adjetivo, um termo errôneo usado para se referir aos cristãos unicistas, às igrejas unicistas. Por quê? Porque ele traz a ideia, um cristão trinitariano, né, eu quero deixar isso como alerta, que a gente não acredita no Pai e no Espírito Santo. E isso é uma falácia, isso é uma mentira. Nós acreditamos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Nós acreditamos no Pai e no Espírito Santo. Mas a gente acredita que o Pai e o Espírito Santo são diferentes papéis, modos, ofícios e relacionamentos do único Deus, cuja sua natureza transcendental é espírito e um espírito indivisível, onipresente, onisciente e onipotente. Porém, existem outros adjetivos e termos para se referir aos cristãos unicistas, sim, como o nome de Jesus. É muito comum, irmãos, os crentes unicistas, né, falarem entre si: olha, aquela igreja é do nome, aquela igreja lá é do nome, é uma igreja unicista, é uma igreja monoteísta. Por exemplo, irmãos, está aqui o Ministério Voz da Verdade. É um ministério do nome de Jesus, é um ministério unicista, é uma bênção de Deus no Brasil e no mundo. Sim, eu louvo, eu canto, só Voz da Verdade. Mas, irmãos, tem outras grandes denominações também. Por exemplo, a Igreja Pentecostal Unida do Brasil é a maior denominação da divindade, é a maior igreja do nome de Jesus no mundo, que parece já estar presente em mais de 50 países. Eu posso estar enganado, né? Mais de 50 países espalhados aí pelo mundo, Estados Unidos, América Central, aqui na América do Sul, África, Europa, Ásia, enfim. É a maior denominação pentecostal unicista do mundo, a Igreja Pentecostal Unida do Brasil. E tem a Apostólica do Brasil, tem a Igreja de Deus do Brasil, tem o Tabernáculo na Fé, apesar das minhas algumas discordâncias com a sua teologia, mas a grande maioria das igrejas unicistas são igrejas pentecostais, irmãos. Sim, são pentecostais, são grande maioria arminianas, continuista e pré-tribulacionista. Mas nesses pontos
que envolve teontologia e cristologia, sobre o estudo de Deus, o ser de Deus, a pessoa de Deus e sobre a pessoa de Cristo, o ser de Cristo e sua divindade, nós somos monoteístas, nós somos unicistas. Irmãos, em resumo, para mim terminar, o cristianismo nos apresenta 4 pontos de vista básicos a respeito da divindade. Olha só o que eu anotei aqui. O primeiro, o trinitarianismo, que é predominante, certo? O segundo, o binitarianismo. E o terceiro, o monoteísmo estrito, com a negação perfeita da divindade de Jesus Cristo, como fazem, né, os arianistas, e especificamente quem defende essa doutrina é a Testemunha de Jeová. E o quarto, o monoteísmo estrito, defendido pelos unicistas, com a afirmação da completa divindade de Jesus Cristo, a unicidade de Deus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe, né? Fique conosco, se inscreve, dê um like, comente, me refute, mas esteja aí para a gente trocar ideia sobre o pensamento e a teologia unicista. Pai seja convosco!